Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente reunidos para dar continuidade às videoaulas da série O Conhecimento que Gera Poder. Hoje é a nossa segunda videoaula. Semana passada nós falamos sobre a origem das perturbações e hoje nós vamos conversar a respeito do poder por trás dos sentimentos. E eu tenho certeza que muitas fichinhas vão cair e você vai ter um entendimento muito maior, do porquê talvez a sua vida não esteja do jeito que você realmente gostaria. E eu tô muito feliz mesmo de estar conseguindo dedicar um tempo meu de trabalho a estar gravando essas videoaulas, que tá sendo lindo o retorno de vocês, as pessoas que estão até me mandando fotos, do que estão fazendo, das anotações, relatos sobre a atividade, que tem feito, de ter um diálogo interno, de respirar mediante os fatos, antes de reagir impulsivamente, de acordo com os bloqueadores que carrega, de respirar, acalmar a respiração, respirar e ter uma ação, uma resposta mais acertada, mais adequada após um diálogo interno. E semana passada nós conversamos sobre a origem das perturbações. Eu quero dar uma recapitulada aqui antes da gente passar para o próximo passo, que é sobre o poder por trás dos sentimentos. E a gente conversou semana passada, a respeito do funcionamento da mente consciente e mente inconsciente, todos os bloqueadores, tudo de ruim, tudo que não presta, todas as impressões negativas, traumas, sentimentos negativos, tudo aquilo de ruim fica alojado lá na nossa mente inconsciente. E vocês também entenderam a dinâmica, que tudo começa no pensamento, que nós conversamos aqui em um segundo momento, mesmo que tudo começa aqui no pensamento. E como essas informações ali da nossa mente inconsciente, elas tendem a ser bloqueadoras, o pensamento automaticamente é um pensamento bloqueador. E ele vai interferir no restante todo, Porque conforme aquilo que você pensa, vai despertar um sentimento, esse sentimento vai fazer você ter uma ação negativa, essa ação, se ela for repetida às vezes, ela vai se tornar um hábito, esse hábito vai fortalecer e formar o teu caráter, e o teu caráter vai determinar a vida que você tem, que é o seu destino. E aí eu conversei com vocês, se tem coisas na vida que você leva, que você não gosta, você tem que mudar o teu caráter. Mas para mudar o teu caráter, você tem que mudar os seus hábitos. Mas para mudar os seus hábitos, você tem que mudar as suas ações. Mas para mudar as suas ações, você tem que mudar os seus sentimentos. Mas para mudar os seus sentimentos, você tem que mudar o seu pensamento. E hoje nós vamos entender a importância, do pensamento estar em congruência com o sentimento. Nós vamos conversar sobre o poder por trás dos sentimentos. E é sobre isso que nós vamos começar a falar agora. O que eu preciso que vocês entendam inicialmente? O pensamento, gente, ele é eletro. O pensamento, ele joga a ideia para o universo, ele é eletro. Mas o sentimento é magnético. O sentimento é que tem o poder de criar, de materializar. Então, nós temos que conseguir sintonizar o pensamento com o sentimento. Só que muitas vezes, aquilo que a gente pensa não está em congruência com o que nós sentimos. Não adianta você ficar pensando o tempo todo, visualizando riqueza, pensando eu sou rica, eu sou abundante, eu sou muito próspera, ficar pensando, se o sentimento que está lá guiando o teu coração, se o seu sentimento é de medo de falta, de escassez, é de realmente pobreza. Então, a pessoa pensa, eu sou próspera, eu sou rica, e às vezes na hora de pagar uma conta, de fazer um investimento, de fazer algo, de fazer um pagamento, a pessoa paga com aquela dó, com aquele medo de faltar, se o sentimento é de escassez, a pessoa vai pagar uma conta, não tem nem coragem de falar, pode ficar com troco, morreu aí, tá tudo certo, um troquinho às vezes que não vai te deixar nem mais rico, nem mais pobre. Então a pessoa fica pensando X, mas o sentimento é Y. Pensamento e sentimentos não estão em congruência. E sempre quando tem uma divergência entre o pensar e o sentir, o universo, a nossa mente, ela obedece à linguagem do sentimento. O universo fala a linguagem do sentimento. Porque, gente,
O pensamento é eletro, ele joga, ele cria a ideia, mas o sentimento é magnético. O sentimento ficou cientificamente comprovado que o sentimento é como se fosse um imã, ele é magnético, então ele atrai. Então, se o pensamento é de riqueza, é de prosperidade, é de saúde, mas o sentimento é de falta, é de escassez, é de doença, é isso que você tem a probabilidade de realmente criar, atrair para a tua vida, porque o sentimento é magnético, ele cria, ele atrai. Isso é cientificamente comprovado. E o que acontece? Eu quero que vocês entendam o que eu vou passar aqui para vocês, porque não é só determinar, né, o que eu vou sentir e pronto. Claro que é fundamental você vigiar não só os seus pensamentos, mas os seus sentimentos também, vigiar os seus sentimentos. Mas existe uma dinâmica muito mais forte aí por trás disso tudo, que está lá na nossa mente inconsciente, né? Todas aquelas informações que a gente carrega na nossa mente inconsciente criam sentimentos que às vezes você nem mesmo tem noção de que são esses sentimentos que estão te guiando, e é sobre isso que eu quero explicar um pouquinho aqui pra vocês antes da gente prosseguir, tá bom? Então presta atenção, gente. Vamos falar um pouco, né, de como que essas coisas, né, dão início na nossa mente inconsciente, como que os bloqueadores, como que a negatividade, os traumas, como isso tudo às vezes vai parar na nossa mente inconsciente e fica emanando, vibrando naquele bloqueador sem que você perceba. Então, para começar, eu quero falar sobre pai e mãe, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre pai e mãe. Quando a criança nasce, é como se fosse um tanque vazio. Essa criança, ela vai se abastecer daquilo que os cuidadores dão para ela. E geralmente os nossos cuidadores são pai e mãe. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. Peguei a caneta preta para ficar mais visível, tá? Algumas pessoas me deram feedback pedindo para escrever com a caneta preta e tá aí a caneta preta. Então, olha só. Imaginem, gente, 3 tanquinhos de amor, ó. Aqui tá o tanquinho do pai. Aqui tá o tanquinho da mãe. Ok? E aqui vamos colocar aqui o tanquinho do filho. Quando a criança nasce, é como se fosse um tanque vazio. Quem vai abastecer esse tanquinho são os cuidadores, geralmente pai e mãe, tá? E o ideal é que esse tanquinho seja abastecido com amor, com coisas boas, para que esse tanquinho se torne um tanquinho cheio de amor. Essa criança se torne uma criança saudável e quando essa criança cresce, ela se torna um adulto com um tanquinho cheio de amor e um tanquinho saudável. Só que muitas vezes, pai e mãe, nós não damos conta de abastecer esse tanquinho de amor da forma que realmente deveria, né? Às vezes tem inversão de papéis, né? Às vezes o filho deixa de ser filho, vira pai e mãe, ou inversão de papéis entre o casal. Às vezes tem falta de diálogo, tem brigas, tem alcoolismo, dependência química, tem agressão. Então, muitas vezes, nós pais não conseguimos abastecer esse tanquinho dos filhos com aquilo que ele precisa. E não é porque você não quer, não é porque a gente não quer, porque às vezes não dá conta. Esses pais aqui, com certeza, eles receberam muito menos do que eles estão dando, né? Então, inclusive, eles abastecem o tanquinho de amor do filho melhor do que os pais deles abasteceram o deles. Então, a tendência é estar realmente aprimorando, muitas vezes, isso. Só que, muitas vezes, eles não conseguem abastecer esse tanquinho de amor com aquilo que o filho realmente precisa, né? Com papéis bem definidos, com amor, com carinho, com diálogo, com compreensão, com os limites adequados. E esse tanquinho vai sendo abastecido com coisas que são distorcidas, com coisas que não estão sendo vivenciadas da forma que deveria. E aí, o tanquinho de amor desse filho fica um tanquinho de amor pela metade, influenciado por aquilo que foi abastecido. Então, muitas vezes a gente vê pessoas aí que começam a entrar profundamente nesse processo de limpeza e reprogramação mental aqui comigo e descobrem que estão à luz, né, e refém de um sentimento de medo, vivenciado lá na primeira infância. Então, a pessoa ali naquele momento acaba criando essa criança sem perceber
ela cresce, ela vira um adulto com um tanque pela metade, porque o tanque do filho dessa criança ficou pela metade, é um tanquinho que não foi abastecido da forma que deveria ser, então se tornou um tanquinho pela metade. Essa criança cresce, se torna um adulto com um tanque pela metade, e essa criança, ela cria um lar emocional, muitas vezes de medo, né? Muitas vezes de raiva, e ela vira um adulto, e esse adulto, ele segue a vida sendo influenciado inconscientemente, sem perceber, por esse lar emocional de medo e de raiva. E aí o que acontece? Muitas vezes, por mais que ele pense, né, que ele trabalhe no campo do pensamento, como o sentimento é magnético, o sentimento é que tem o poder de atrair, de criar a tua realidade, a pessoa não consegue realmente ser feliz e ter sucesso em todas as áreas da vida dela, porque ela está vivendo à luz dessa informação de medo que ficou registrada ali. E é isso que eu quero que vocês tomem consciência hoje. Semana passada eu pedi para vocês vigiarem os pensamentos, vigiarem os sentimentos, e eu quero que você comece a observar qual é o teu lar emocional. Quais são os sentimentos que realmente vibram aí dentro de você? Aqueles sentimentos que vêm, que nascem e estão incongruentes com aquilo que você pensa, com aquilo que você quer. Então, eu quero que você comece a observar o teu lar emocional, observar o seu lado sombra, né, como ele age, porque todos nós temos o lado luz, né, aquilo que somos bons e que a tendência é ficar cada vez melhor, e o lado sombra, que são aqueles pontos a serem melhorados. Então, eu quero que você observe o que será que está incongruente aí com os seus pensamentos. O que você pensa, mas lá o sentimento não está vibrando na mesma frequência do pensamento. Qual é o seu lar emocional? Será que é o medo? Será que é a raiva, a irritabilidade? Qual que é o seu personagem defensivo? Aquele jeito de ser que aparece geralmente nos piores momentos, nos momentos que você realmente vive algum conflito, alguma adversidade. Então, eu quero que você comece a observar qual é o teu lar emocional. Aquela informação, né, que ficou ali registrada devido a vivências inadequadas, aquela informação que ficou registrada no teu tanquinho de amor, né, que deixou o teu tanquinho de amor às vezes pela metade. É desamparo, é desamor, é medo. Porque se você começar a observar isso, você vai ter mais controle sobre isso. Porque isso faz você criar mais disso. A pessoa que está aí à luz de um tanquinho de amor com informações de desamor, ela só vai criar relações e relacionamentos de desamor, de rejeição para a vida dela. Seja a nível conjugal, seja a nível de amizade. É isso que ela vai criar. O universo se comunica com o teu sentimento, é aquilo que está vibrando dentro do teu peito que você consegue criar. Então é importante você ter a consciência dos pensamentos, dos sentimentos diários, mas principalmente começar a perceber que o buraco é mais embaixo. Existe ali no teu tanquinho de amor informações que talvez você mesmo desconhece, que é o teu lar emocional, aquilo que você recebeu, se habituou a viver daquele jeito como uma defesa, né? E criou mesmo um personagem defensivo que age daquela forma sem que você perceba. Tá? E ficou cientificamente comprovado que os sentimentos são magnéticos, como eu falei pra você. E se você tá vibrando no medo, você não vai conseguir criar nada de bom pra você. Porque você não cria aquilo que você quer, você cria aquilo que você é. E você é a soma disso tudo, a soma do que você sente, a soma do que você pensa, a soma do que você fala, do que você faz. Então, o primeiro passo é para você, nesse momento, começar a identificar qual é o teu lar emocional, o teu personagem defensivo, em que você vibra realmente lá dentro do teu coração, né? É aquelas informações mesmo que você carrega aí no teu tanquinho de amor. Porque o coração, ele tem esse poder. O coração, ele cria. O sentimento é magnético. Só para vocês entenderem a profundidade disso, eu quero que vocês façam o que eu vou pedir aqui para vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos, todos aí nesse exato momento de olhos fechados. Feche os olhos, você, e coloque a mão no teu cérebro. Eu quero que todo mundo coloque a mão no cérebro, como eu estou fazendo. Coloque a mão na cabeça, no teu cérebro. E eu quero que você sinta o teu cérebro. Sente o teu cérebro, sente.
Coloca a mão no seu cérebro e sente o seu cérebro. Sente o seu cérebro. Ok? Todo mundo sentindo o cérebro com a mão na cabeça. Ok, agora pode abrir os olhos. Alguém sentiu alguma coisa? Então, se você não sentiu nada, né, não fica com medo, não. Tá tudo certo. Né? Porque a gente não consegue mesmo sentir o cérebro. Agora eu quero que você feche os olhos e coloque a mão aqui, ó, no teu coração. Fecha os olhos e coloca a mão no coração. Sente o teu coração. Sente. Sentiu? Tá sentindo teu coração? É isso que eu quero que vocês entendam. Né? O coração, ele consegue atingir muito mais ao teu redor, né? Uma amplitude muito maior do que se você utilizar apenas a cabeça, né? Apenas o teu cérebro. O poder está no coração, o poder está nos sentimentos. É isso que cria, é isso que comunica o tempo todo com o universo. E aí a gente vai explicar agora sobre uma lei universal cientificamente comprovada, chamada Lei da Vibração. E ela vem falar exatamente isso. Que os sentimentos funcionam como um imã, que os sentimentos são magnéticos. Existe uma tabela em hertz que mediu a frequência dos sentimentos. Né? E o sentimento mais baixo que existe, gente, é o sentimento de vergonha. Então, quando a pessoa está vibrando na vergonha, ela está vibrando em 20 hertz. 20 hertz. Isso é científico. Então, o que acontece? A pessoa que está vibrando em 20 hertz, nesse sentimento, né, de tristeza, de vergonha, ela só consegue sintonizar com aquilo que está naquela mesma frequência, na mesma frequência. Então ela vai conseguir criar, atrair para ela e para a vida dela tudo aquilo que está naquela frequência, é como se fosse uma rádio, você só consegue sintonizar aquilo que está naquela frequência. Então, se eu estou vibrando na vergonha, eu estou vibrando 20 Hz. E isso vai fazer com que eu consiga sintonizar com coisas que também estão em 20 Hz. Então, a tendência é eu criar para minha vida mais situações, mais problemas, mais pessoas e momentos que vão me fazer sentir mais daquilo, mais vergonha. Né? E o sentimento melhor para se ter, os sentimentos que vibram mais alto são os bons sentimentos. Sentimento de amor, 400 Hz. Então, se eu tô vibrando no amor, se eu sinto que eu sou o amor e nada nem ninguém, nenhuma adversidade, nada nem ninguém pode mudar isso, né? Se você está vibrando no amor, você está vibrando em 400 Hz. E a tendência é você sintonizar com tudo que está naquela mesma frequência. Por isso que é tão importante, né, você cuidar dos seus sentimentos, tanto os sentimentos visíveis, que você percebe imediatamente que está sentindo, quanto esses sentimentos invisíveis, dessas informações que talvez você carregue aí e nunca tenha parado para pensar. Nós precisamos colocar em congruência pensamento e sentimento. Não adianta eu pensar se o sentir é outro, se está incongruente. Pensamento e sentimento precisam ser alinhados para você materializar o dia, a noite e tudo que você quer viver, a vida que você quer ter. Então hoje é esse o recado que eu quero deixar aqui para vocês. Eu vou dividir essa aula em duas. Semana que vem eu vou gravar para dar continuidade falando sobre os sentimentos e eu vou falar sobre a importância e sobre o poder de uma coisa chamada perdão e o que significa perdoar. Que as pessoas têm uma ideia distorcida sobre perdoar, que é pôr band-aid para tapar machucado que ainda tá ferido, que é deixar passar por cima dos seus sentimentos, passar por cima dos seus desejos. Então as pessoas têm um conceito totalmente distorcido do que é perdoar e nós vamos conversar um pouco a fundo sobre essa questão do perdão e dos sentimentos. Eu vou estar falando mais detalhadamente sobre os sentimentos, mas de início é isso que eu preciso que vocês entendam. Pensamento e sentimento precisam estar em congruência, porque o pensamento é eletro, mas o sentimento é magnético, é o sentimento que cria, é o sentimento que materializa. E sempre quando tem uma divergência entre o pensar e o sentir, o universo obedece à linguagem do sentimento, do coração. Né? O coração é que tem esse poder, o sentimento é que tem esse poder. Então, você precisa observar os sentimentos que você tem durante o dia e começar a ir um pouco mais além. Observar qual é o sentimento que você carrega aí no teu tanquinho de amor. Né? Você foi criado à luz do quê? Do medo, da escassez, da agressão,
da humilhação, do desamor, com o que o seu tanquinho de amor foi abastecido, porque provavelmente esse sentimento está lá berrando, vibrando, né? E mesmo que você ainda não tenha tido a oportunidade de passar, igual meus clientes aqui passam pelo processo de limpeza e reprogramação mental, eu tenho certeza que só pelo fato de você pensar nisso, tomar consciência disso, você já vai conseguir observar esse seu lar emocional, esse personagem defensivo que você criou ao longo da vida, e vai perceber como você às vezes tem repetido histórias de infelicidade, de relacionamentos, de trabalho, histórias de infelicidade às vezes até dos seus pais, sem que você perceba. Ok? Então preste atenção em qual lar emocional que foi criado, que ficou registrado ali, principalmente na tua primeira infância, quando você ainda convivia com os seus pais. Lembrando que os pais não são culpados, né? Nós pais sempre fazemos aquilo que a gente acredita que seja o melhor e aquilo que a gente dá conta. Todo mundo faz tudo que pode com os recursos que tem. Então, talvez existam aí pessoas que não tiveram pais que tiveram tantos recursos e estejam mais atingidos aí nessa área do lar emocional. Mas todos nós fomos influenciados por um lar emocional, por uma forma de ver o mundo dos nossos cuidadores. E começar a observar isso faz toda a diferença. Aí, quando esse personagem defensivo, esse lar emocional entra em ação, você já começa a observar. É como se você saísse de cena e pensasse: tá acontecendo aqui agora, eu tô agindo com medo, né? Eu estou agindo com esse sentimento de desamor e aceitando migalhas dessa pessoa. Então você já começa a observar mais isso e você fica mais dono de agir nisso. Quando a gente observa, a gente se torna responsável por aquilo e a gente consegue agir naquilo. Tá bom? Então é isso, eu quero que vocês façam esse movimento de observar qual é o lar emocional que tá vibrando aí dentro de vocês, que talvez vocês nunca tenham percebido, tá? Eu quero que vocês entendam que pensamento e sentimento precisa estar em congruência. Não adianta pensar: sou rico, sou próspero, se o sentimento é de escassez, de na hora de pagar um táxi, sobra um troquinho, você fica ali morrendo de dó de deixar o troco, ou fica morrendo de medo de pagar, né? Se o sentimento que vibra é de escassez, o que acontece? É isso que você vai criar, porque o universo obedece à linguagem dos sentimentos. É uma lei universal. Lei universal. As leis universais são criadas por Deus, porque Ele que criou o universo. E essa é a lei da vibração, que explica que todos os sentimentos emanam uma frequência em hertz. E aquilo é magnético. Você só sintoniza e atrai para você o que está na mesma frequência. E a vida dos sonhos, a vida maravilhosa, por ser uma coisa boa, gente, ela vibra alto. Ela vibra alto. Então, para você realmente materializar uma vida plena, aqui e agora, em todas as áreas, em todos os sentidos, em sentido amplo, você precisa elevar a tua vibração, elevar a sua frequência, tá ok? Então, a partir de hoje, eu quero que vocês observem isso, entrem em congruência pensamento e sentimento e elevem a frequência de vocês, elevem a frequência de vocês. E na semana que vem, eu vou estar dando continuidade, vai ser um segundo momento dessa videoaula 2, tá? Eu vou estar dando continuidade, falando mais a fundo dos sentimentos, principalmente explicando sobre o perdão, tá? E nós vamos passar por um momento de limpeza desses sentimentos. Eu vou estar explicando pra vocês como que vocês podem estar fazendo pra limpar isso tudo aí. Um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus, assistam a aula, anotem tudo, façam as atividades que eu tô pedindo para vocês fazerem. São atividades que não são atividades escritas, nada. São atividades de diálogo interno, atividades de conscientização, atividades que você pode sim se dedicar um tempo para poder fazer. Isso vai fazer muita diferença na vida de vocês, tá? E no final da série O Conhecimento que Gera Poder, todos que fazem parte do grupo Decida Sua Vida vão ter a oportunidade de receber orientações minhas, tá ok? E vocês podem enviar esse vídeo para quem vocês quiserem, enquanto aí vocês podem estar passando para frente, ele tá lá no YouTube, vai ficar no ar também durante uma semana, e quem vocês puderem ajudar com esse conhecimento, quanto mais, melhor, tá? Beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.